Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Faz alguns dias já que eu não tenho gravado, porque eu tenho feito alguns estudos, porque eu estou preparando para uma peleja aí, né? Para um debate. E então quase que não tenho gravado e tenho outros projetos também que eu tenho feito, também passei pela operação, mas vamos continuar, né? Então no vídeo passado eu falei muito sobre a nossa entrada em Cristo, né, na boa terra, né, entrada em Canaã, nossa saída do deserto, saímos do mundo, passamos pelo deserto, estamos entrando em Cristo, e Cristo ele é suficiente para nós, né? 1 Coríntios 1:30, a gente viu lá que Cristo ele é nossa glorificação. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 1:30. Ele fala assim que Cristo ele mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o nível que nós entramos, agora adentramos no reino, e o reino é Cristo, né? Cristo não está mostrando um caminho, ó, para lá, pessoal. Não, é ele chama para ele. Eu sou o caminho, eu sou a vida, sabe? Né? Eu sou a verdade, o caminho, a verdade é a vida. Então é Cristo. Que nem a gente falou no vídeo passado, a irmã de Lázaro estava lá e Lázaro tinha morrido, né? Já estava morto lá, enterrado já, né? No sepulcro lá. E daí ela chorou aos pés de Jesus, falou: se o Senhor estivesse aqui, Senhor, se o Senhor não tivesse ausentado, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão poderia né, estar vivo. Daí Cristo olha para ela e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, né? Porque ela sabia que tinha uma ressurreição lá no final dos tempos, mas Cristo mostra: eu sou a conexão, eu sou a ressurreição e a vida, né? Porque eu falei conexão, porque me veio aqui na cabeça João 15, que fala que ele é a videira verdadeira, e se nós estamos conectados nele, que é a vida, nós obtemos vida. É maravilhoso isso, é muito grande esse ensinamento. Então, e os filhos de Deus, nós chegamos em Cristo. Não é, pessoal, pouca coisa. O valor, nós temos que aprender a dar valor, entender o que nós estamos falando. O nível de vida que você está com Deus agora não é superficial, não é medíocre. Todas as coisas, o sentido que as coisas têm agora é diferente de quando nós não conhecíamos ao Senhor, sabe? E é disso que eu quero falar. E também eu não quero que você menospreze isso. Eu não quero eu menosprezar isso. Isso que, Pastor Jorge? Jesus, o Senhor Jesus, ele não é qualquer um. Olha, Pedro, quando o Senhor Jesus perguntou assim: quem dizem que eu sou? Daí uns falam: uns diz que é Elias, outros diz que é Moisés. Daí vem Pedro e fala: tu és o Messias, o Cristo do Deus vivo. Ele fala: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. E daí ele libera ali para Pedro, né, um mistério ali. Então, Pedro, tu és uma pedra, né, e sobre essa pedra, que é ele, aquela revelação de que Pedro teve de quem era ele, edificarei a minha igreja. Então, quando a gente tem essa revelação de quem é o Cristo mesmo, de que Jesus não é apenas Jesus, é o Cristo, a gente entra nesse nível, né? A gente crê, se crer no Senhor Jesus Cristo, ele faz toda a diferença. Ele tira o véu das Escrituras, ó, 2 Coríntios aqui, ele fala ali, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 3, no versículo 12, ele fala assim: tendo pois a esperança, usamos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que tinha um véu sobre a sua face, né? E ele falou lá que Moisés tinha um véu na face, e ainda o povo que não é convertido a Deus, a Jesus, ainda tem um véu na face. Quando leem a Bíblia, leem o Velho Testamento, eles não conseguem tirar Cristo dali, né? Daí no 15 ele fala: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Então, quando a gente se converte realmente, a gente entende Jesus não só como um Salvador, mas como um Senhor. A gente entende isso, muita coisa acontece na vida da gente. E com o passar do tempo que a gente entra com Cristo, daí parece que isso vai ficando pouca coisa, mas não pode. Meus irmãos, continua pela fé, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós vamos ser santificados, e a coisa vai andando, né? E ali em 2 Coríntios 11, 3, 11, 2, tem algo que é bem importante a gente entender. Ó. 2 Coríntios 11, 2 fala assim, ó, porque estou, no 1 ele fala assim, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de paz, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, né? Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Irmão, olha o que ele fala. Ele fala assim, lá a Eva, símbolo da igreja, né? Adão, símbolo de Cristo, no Antigo Testamento, ela foi enganada pela serpente. E Paulo está falando assim, eu temo que vocês sejam enganados agora, novamente pela serpente, vocês que são a noiva, a virgem, porque ele está nos preparando para entregarmos a Cristo como uma virgem pura, imaculada, né? Mas há um perigo de nós sermos enganados. Como? De não considerarmos Cristo o suficiente para nós, né? Seja, o vosso sentido seja de uma forma corrompida e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É simples, mas é fenomenal, é maravilhoso. Cristo, nós adentramos em Cristo agora de uma maneira espetacular. E esse deleitar em Cristo, Salmo 34, né, que a gente vê lá em Salmo 34, que fala, deleita-te no Senhor, né, olha aqui, ó, ele considerar o desejo do teu coração, tá falando disso, da gente ter esse nível de estar com o Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busque ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha aqui, ó. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, né? É maravilhoso isso, irmão. E nos 37, que é o que eu referi, ele vai falar assim, ó, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Qual terra? Em Cristo. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha, irmão, é maravilhoso isso, a estatura que nós chegamos com Cristo, né? Então, eu estou tratando dessa apostila que eu falo que no vídeo passado eu referi a vocês que eu vou anexar esse vídeo aqui junto com aquele lá para que vocês possam acompanhar, né? E ele fala da nossa entrada para com o Senhor, né? Então, o 1 Coríntios ele retrata ali como que a entrada do povo no deserto, né? Ali ele fala da Páscoa, ali ele fala do Asmos, ali ele fala vai falar né,
da rocha que brotou água no deserto. Ele vai falando dessas perspectivas ali. Né? E aqui ele vai falar, em 2 Coríntios já vai falar de coisas mais profundas, né? Então lá ele vai falar do átrio, né? Da carne, né? Eles são ainda carnais, 1 Coríntios 3, porventura vocês não são carnais, porque ainda tem facção, divisão, invejas, porfias. Então ele está tratando a carnalidade nessa carta bastante, sabe? Mas aqui em 2 Coríntios ele já está fazendo com que a gente adentre um nível a mais para com o Senhor, né? Eu peguei aqui algumas considerações, porque aqui ele vai começar a operar a cruz em nós, né? Por isso que ele vem falando assim, né? Eu peguei aqui, ó. Então, 2 Coríntios fala sobre o ministério que é constituído, produzido, formado com as experiências das riquezas de Cristo, por meio dos sofrimentos, pressões consumidoras e da obra mortífera da cruz. O ministério não é só uma questão de dons. Uma pessoa pode ser capaz de falar fluentemente, eloquentemente e dar várias ilustrações e provérbios apropriados, mas isso somente é um dom. O que a igreja, o corpo necessita hoje é de ministros. O corpo precisa de alguns irmãos que foram trabalhados por Deus de forma completa e com Deus completa e com Deus a fim de terem algo de Cristo, não somente em sua mente, como conhecimento a ser ensinado para os outros, mas com as riquezas de Cristo em seu espírito e em todo o seu interior, para ser transmitido a outros, contatando as pessoas e tendo comunhão com elas, onde será visível o crescimento e a edificação dos santos, nos lugares por eles visitados. Eu peguei Salmo 84 aqui. Lá em Salmo 84 ele vai falar assim que a gente visita os lugares assolados ou os desertos, onde não tem nada, vou ler aqui para vocês verem, e vai transformar em lugares floridos, né? Salmo 84. Norteou muito a caminhada no começo, esse Salmo 84, quando Deus começou a trabalhar meu interior, para que eu pudesse ser usado para alimento na vida dos outros, para que eu pudesse ser dízimo na vida dos outros, né? Alimento. Salmo 84, ele fala assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado, olha aqui, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujos corações estão os caminhos aplanados. Ó, quem está em Cristo. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vale de Baca é um vale de tristeza, um deserto, um vale de sofrimento. Tem versões da Bíblia que trazem com essa conotação bem explícita mesmo, né, dessa que eu estou falando para vocês. E do 7 vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, né? Então a gente chega em casas, por exemplo, assim, imagina, você chega numa casa que está imperando ali a tristeza, a dor, o sofrimento, a angústia, eles estão desesperados, um vale deserto, não tem alimento, não tem água, não tem nada, mas nós chegamos ali e transformamos aquele ambiente ali, né? E isso é tremendo, né? E isso é tremendo, nós sermos usados já pelo Senhor para transformarmos vida, né? A nossa vida já vai estar usando, mas para que antes que nós possamos ser usados para transformar vidas, o Senhor vai operar um trabalho, o trabalho da cruz em nós, né? Eu coloquei, hoje existem muitos ensinamentos e conhecimentos sobre dons, mas há uma grande carência de ministério. Todos devemos ansiar por tal ministério. Precisamos orar assim: Senhor, seja gracioso comigo a fim de que eu seja libertado dos meus conceitos relacionados aos dons, como anseio trabalhar com algo de Deus em Cristo no meu espírito. Que eu tenha elemento divino em meu interior para ministrar aos outros. A fim de ter um ministério divino de Cristo, a igreja necessita muito mais dos ministérios do que dos dons,
né? Coloquei daí, então, 2 Coríntios 1, aqui ele vai falar muito sobre isso, ele vai nos ensinar muito a como que é esse operar da cruz, quer ver? Então, 2 Coríntios 1, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 1, maravilha, 2 Coríntios 1, ele vai falar assim, ó, tá aqui, no 1, ele vai falar assim, vou ler do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai das misericórdias, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, né? Ó, então o que que acontece? Então a gente já entrou para com Deus, então nós vamos passar por muita tribulação, porque nós precisamos ser moídos, né? Não tem como o trigo se tornar um pão se não, ele não for antes moído. Na verdade, ele precisa morrer primeiro, né? Nem o Senhor Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas ele morrendo, ele dá muito fruto. Então vai ser operada a morte em nós, né? Então, essa morte, ao operar dessa morte, vai ser por meio de muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas situações nós vamos passar, mas nessas situações, nessas tribulações, nós vamos ser consolados. Quer ver? Vou ler novamente para você ver agora. Então, oh, bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Por que Pai das misericórdias e Deus da consolação? Porque é o seguinte... Quando nós temos a mania assim de amar quem nos ama, entendeu? Então você me ama, eu te amo, né? Mas quando você não tem amor para mim, para me dar, você é um inimigo meu, alguém que não posso mais executar amor para você, porque você não entende isso, entendeu? Eu ajo pela misericórdia, pô, ele não merece nada, eu poderia não fazer nada para ele. Tá, mas eu tenho misericórdia dele. Porque Deus ele nos amou quando nós não poderíamos fazer nada para ele. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós éramos ainda pecadores, sabe? Mas o amor de Deus ele se transformou em misericórdia e nos amou e nos resgatou. Quer ver como isso é verdade? Eu já volto aqui. Olha aqui, Efésios, vamos pegar Efésios 2, que fala bem do nosso resgate ali, né? Gálatas, Efésios 2. Efésios 2. E vos vivificou, 2:1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos lá no mundo em ofensas e pecados, né? Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, que foi o que eu falei aqui, ó, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que opera no filho das desobediências. Então nós estávamos nesse nível, com uma nuvem na cabeça, o espírito operando ali, o espírito maligno operando ali, onde nós nos deleitávamos nos vícios, na pornografia, no egoísmo, no orgulho, em todas essas coisas era o nosso sistema de vida. Deus podia falar assim, eles merecem a morte, né? Vou destruir tudo essa galera aí. Mas não, Deus teve misericórdia de nós, sabe? Então a misericórdia, ela vai ali, mais no profundo, sabe? Então, os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, fazendo a vontade da carne, do corpo e dos pensamentos, a alma. Mente, emoção e vontade se trata da alma. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus utilizou a misericórdia para nos alcançar lá. Por isso que aqui em 1 Coríntios, Deus podia não fosse fazer trabalho nenhum. Deixa eles, se eles querem ir desse jeito, que vão. Mas Deus atuou pela misericórdia. Por isso que ele fala aqui, ele faz a referência como o Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Por que daí Deus de toda consolação? Porque ele vai entrar nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, trazendo a consolação.
Então, daí no 4 ele fala assim, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação, tá entendendo? Então na nossa tribulação ele vai consolar, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. Então a dinâmica no reino ela vai ser assim. Eu vou entrar e vou passar por muitas tribulações, dificuldades mesmo. Embaixo ali nós vamos ver que Paulo ele passou dificuldades que ele se desesperou até da vida. O que, que significa isso? Pensar em morrer. De tanto que foi o nível de dificuldade que ele passou lá. E daí depois ele explica, mas isso aconteceu para quê? Para que eu não se firmasse nos meus pensamentos, mas em Deus. Então Deus vai fazer esse operar de trabalhar em nós para que nós paramos de pensar no eu, no egoísmo e possamos nos conectar com Deus, sabendo que dele vem a provisão, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então aqui eu entro para com Deus e começo a passar muitas tribulações, dificuldades. E agora está acontecendo isso, não sei o quê. Quem me livrará? Né? Não é o Chapolin Colorado, não. É o Senhor Jesus. Então, no nosso desespero, no nosso vale da sombra da morte, nossa dificuldade, nós vemos a mão do Senhor nos ajudando. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E daí, nossa, Deus é verdadeiro mesmo, Ele não me deixou morrer. Nossa, eu pensei que não ia ter salvação dessa dificuldade minha, mas Deus veio e me consolou e me ajudou. E daí, quando eu sou repetidamente exposto a essa situação, que eu já sei, não, eu estou passando por isso, mas eu não estou sozinho, Deus está comigo aqui na fornalha. E a única coisa que vai se queimar são as amarras que estão aqui. O quarto homem está comigo na fornalha. Se lembra de Daniel lá, né? E quando eu entro nesse nível de já, opa, agora eu tenho absoluta certeza. Não se desespere, meu irmão. E daí, com essa consolação que eu fui consolado por Deus, eu posso entrar na casa dos outros e consolar, porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu passei e eu vivenciei Deus. Não mais de ouvir agora, mas eu vejo Deus, sabe? Como Jó. O nível é muito profundo, meus irmãos, que Deus vai nos conceder e levar. Vou ler novamente agora para vocês verem a dinâmica. Olha como vai ficando mais claro. Então, o Deus da misericórdia, o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e da consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados, entendeu? Agora nós temos bagagem para consolar os outros, porque nós recebemos essa consolação também. Então nós temos em nós a consolação para consolar os outros. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então, certa parte da Bíblia ele vai lá que nós precisamos passar os sofrimentos de Cristo. Então, nós vamos passar sofrimento. Irmão, por isso que muitas vezes você vai ser traído, e traído por pessoas que você ama e conhece, porque Cristo foi traído e passou por isso, e nós vamos passar determinadas vezes por isso, e vamos aprender que em todas as coisas Deus está, sabe? Tem uma história que eu preciso contar, eu já volto aqui rapidinho, que a gente tem que entender que o mistério agora é com Deus. Nós entramos no sábado, nós entramos em Cristo, agora é Ele, nós temos um Pai, não estamos mais largado na situação. Então, a situação que vem até nós é por permissão de Deus, você está entendendo? Então não é mais só nós agora, nós somos cooperadores de Deus, a obra de Deus. Então tem uma história. Uma missionária tremenda, usada por Deus nos campos missionários da África, não sei aonde, eu quero bem o campo missionário que ela estava, mas ela era muito assim, sabe, largou a vida dela, largou riqueza, largou tudo para se dedicar à obra do ministério, de levar o evangelho, né, nessas áreas carentes mesmo. E daí ela passou de um tempo, nos 3, 4 anos lá na obra, ela conseguiu voltar pro Brasil para pegar mais mantimento, conseguiu roupa, mantimento, um monte de coisa assim, fez uma mala gigantona assim, as malas e colocou no carrinho assim, para ir no aeroporto para viajar, para voltar lá, para levar para a galera, né? Imagina a alegria da galera quando chegasse aquelas coisas lá. E daí lá, ai Senhor, que bênção, o Senhor me conseguiu todas essas doações, então vamos agora para o campo missionário.
Daí quando ela foi, ela estava indo, né? Daí ela embarcou no avião, daí da janelinha estava vendo a carretinha vindo com as bagagens, né? Para ser colocada no avião, para que a bagagem fosse junto com ela. E ela, quando ela olhou, ela viu que aquela carretinha que tava as bagagens dela não veio para o avião dela, foi para um outro lugar. E daí ela olhou, e agora, né? Ela pensou assim, e agora, né, cara? Vou fazer um griteiro aqui, mas o avião já estava indo. O avião já estava indo assim, e ela olhou lá a carretinha dela indo no outro avião. Daí ela falou, e agora, como que eu vou fazer? Daí já o Espírito Santo ministrou nela, e ela já ciente, por causa dessas coisas, né, que a gente está falando aqui, ela falou assim, Deus, agora eu quero ver como é que o Senhor vai fazer para resolver esse problema, entendeu? Ela entendeu que não é um negócio que ela vai conseguir resolver, que é Deus que está na causa, é Deus que está no mistério, sabe? Então você passa por dificuldades, por coisas, mas quem vai ajudar você a resolver é Deus. Deus vai dar uma saída, né? Por isso que Deus não vai fazer nós passar por tribulação a qual nós não possamos suportar. E para todas as tribulações há um escape, né? E essa história ela foi muito pertinente na minha vida, porque ela me ajudou a ficar bem centrado e não me desesperar nas situações de angústia, sabe? Porque Deus está conosco e Ele vai auxiliar a resolver os problemas. E é isso que fala aqui. Então vamos ver a dinâmica novamente. Então, bendito Deus, né, Deus das misericórdias e que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também das consolações. Mas é muito dinâmico isso, que eu fico olhando, sabe? É óbvio que se você está passando pelas dificuldades, Cristo não passou pelas aflições, ele aceitou tudo, o planejamento de Deus, por mais difícil que fosse na hora ali ele olhar, mas Deus quer que eu morra, Deus quer que alguém me traia, Deus quer que o meu melhor amigo fale que não me conhece 3 vezes, Deus quer isso, isso e aquilo. E alguém fala que Deus quer esse teu. Você está firme na tua fé. Não. Quem é sobre a minha vida é Deus. E você não teria poder nenhum sobre mim se do alto meu Pai não tivesse dado. E quietinho ele foi, passando por aquelas aflições. Mas lá na frente veio a consolação. Ele foi colocado sob um nome que é sobre todo nome. Ele adquiriu o poder sobre a morte. Na verdade já tinha, né? Mas são grandes esses irmãos, eu estou querendo passar para você dessa dinâmica. E no meio desse processo, nós podemos achar que Cristo não é o suficiente. Como Eva tinha a árvore da vida lá que ela podia se alimentar, ela foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi tentada e sucumbiu. E Paulo, no versículo que a gente leu lá em 2 Coríntios 10, ele falou assim, eu temo que como Eva foi tentada, vocês também sejam tentados, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui, ó, no capítulo 11. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque quando você se aparta da simplicidade que é em Cristo, você vai procurar no gnosticismo, você vai procurar nisso, naquilo, e Deus está com você. Irmão, olha a palavra firme na Bíblia, quem pode te separar? É descrença quando você apresenta isso, esse tipo de comportamento, quando eu apresento, Deus fica triste de ver, né? Que diremos, pois,
a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha, meu irmão, o nível de tratamento com o teu Pai, verdadeiro, eterno, onipresente, onisciente e onipotente na tua vida. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você no momento está sofrendo injúria, acusação, isso, aquilo, mano, meu irmão, brother, descansa o teu coraçãozinho, minha querida, tá? Deus é contigo. Entenda o processo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito. Por ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, meu irmão. Para quê? Eu estou explicando agora para que essa dinâmica. Ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha o nível. Irmão, se isso não te assentar uma base sólida no peito, no teu coração, para entender que o que você está passando é um processo que Deus quer que você passe, como eu estou descrevendo aqui. Nós precisamos ser atribulados para que o ministério se forme em nós. A azeitona, para soltar o óleo, o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, ela tem que ser esmagada. Sabe, meu irmão? Não tem como a uva para se transformar em vinho, ela é esmagada. O processo que está passando é esse. Então, daí ele fala assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis, ó, no 7, eu vou ler de volta. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então a aflição, ela só bate o martelo dizendo que você vai ser consolado, meu irmão. E você é participante, cara. Por isso que Paulo, ele vai falar lá em Filipenses, ele preso, pregando, dele sai assim, irmãos, eu digo alegrai-vos no Senhor. Olha aqui, Filipenses, ó. Deixa eu pegar aqui, rapidamente. Irmão, alegrai-vos. Por quê? Como é que você vai se ligar no meio da tristeza? É quando você tem esse nível de conhecimento aqui, meu irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Isso aqui depois ele falar que está preso, e lá na cadeia ele percebeu que era Deus, colocou ele lá para ele pregar para os caras lá, até os carcereiros se converteram. Resta, irmãos Deus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, né? Ó, o 5, 4 vai falar aqui, ó. Portanto, meus amados e muitos queridos irmãos, minha alegria e coroa assim firmes do Senhor, amados, né? No 4 fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele insiste em falar isso, porque ele sabe que no meio da tribulação você não ia perceber essas coisas, o tratar, o trabalhar da morte do grão de trigo, da azeitona se transformar em azeite, da uva se transformar em vinho, do trigo se transformar em pão. Você não ia entender esse mistério, mas quando a gente começa a entender, a gente se alegra, entendendo que as aflições, assim como foi afligido, assim sereis consolados. Olha o nível, meu irmão. Daí no 8 ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis. Olha, ele está falando assim, porque, irmãos, não queremos que ignoreis. Agora ele vai falar da experiência dele. A tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos esperamos. Ele não passou por esse nível de tribulação que eu estou falando aqui? Tribulação de nível tal que até da vida nos esperamos, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, que nos sobreveio, irmão. O Espírito Santo está me falando aqui. Não é para você caçar a tribulação para você, não, meu irmão. É a tribulação que vem por cima de você e não tem como se escapar. Não vai sair caçando tribulação aí, não, meu irmão. Entenda, não, Estéreo? É diferente. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Daí, no versículo seguinte, ele vai explicar por quê. 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, o que acontece é o seguinte: você confia em você, nas tuas experiências no Egito, no mundo, desde que você cresceu, no teu intelecto, na tua educação, no teu ensino, nas tuas forças, nos teus braços, no teu jeitinho manhoso. Me lembro que assisti aquele filme lá uma vez com meu filho lá, o Bernardo, aquele, como é que é? Me esqueci. Aquele que tinha umas lutas de robô lá, e daí um dos jogadores perde, assim, o robô, assim, ele fica desesperado, todo mundo desesperado que ele perdeu, assim, ele fala, deixa comigo que eu vou dar o meu jeito, né? E quando ele fala isso, sim, eu assistindo, assim, vê muito nós, assim, ser humano, eu vou dar o meu jeito, tenho o meu jeito para escapar dessa situação, e nós sempre vamos querer ter um jeitinho para escapar da situação, mas não é isso que Deus quer. Ele vai, tipo, quanto mais você insistir, achar o teu jeitinho para achar para escapar da tribulação, mais tribulação vai vir em cima de você, porque você tem que ser morto no teu ego, no teu eu consciente, que você pensa que é o teu eu, que são as tuas experiências nesse mundo, para que você possa acessar o que está lá dentro. Sabe, meu irmão? Que é a tua conexão com o Espírito Santo, com o Eterno que habita dentro de você. Mas para isso você tem que parar de confiar em você mesmo. Então por isso que Paulo fala aqui, ó, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então Deus vai te levar, sabe? Se você resistir a 100 quilos, vai 200 nas tuas costas. Se você resistir a 200, vai 400 nas tuas costas. Até você entender, meu irmão. Então, no 10 daí, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Daí no 12 ele vai falar assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade, irmão, simplicidade e sinceridade é a festa dos pães asmos. A primeira festa é a Páscoa. Mas, Jorge, por que você está falando de Páscoa agora, que não tem nada a ver com o texto? Tem, porque na Páscoa nós somos libertos do Egito. O Cordeiro morre para nos dar a libertação. Mas já na sequência, emendado, que ela tem uma segunda festa, que é a festa dos pães asmos, sem fermentos. E asmos é em sinceridade e em verdade. Quer ver aqui, ó? 1 Coríntios 6. Opa, pulei para Romanos. 1 Coríntios 3, 4, 5, 5. 1 Coríntios 5, 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha aqui, é link, ele fala novamente aqui, isso que te linka com lá. Por quê? Porque lá, quando aconteceu a Páscoa, para eles saírem do Egito, eles tinham que percorrer a casa deles,
deles, e aonde tivesse fermento, eles tinham que tirar fermento. Eles que tinham que percorrer a casa deles. Então você tem que percorrer a tua casa, e onde tiver mentira, falsidade, você tem que tirar tudo, falta de verdade, hipocrisia, tira tudo, porque o Asos fala de sinceridade e de verdade. Para você poder ir para a próxima festa, que são as primícias, meu irmão. Para você ser primícias para Deus. A festa das primícias, eles escolhiam as primícias da plantação. Cristo é a nossa primícia e nós também somos primícias. Irmão, tá tudo conectado. Veja que Tiago fala aqui, ó. Talvez você não tenha, não saiba ainda esse profundo a palavra, mas devagarzinho você vai pegando. Aqui, ó. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Por que primícias ele usa aqui? Ele está fazendo uma alusão com a festa das primícias. Está entendendo? Irmão, depois tem Pentecostes, né? O derramar do Espírito Santo, de uma forma ímpar. Já tem Espírito Santo? Tem, mas o derramar do Espírito Santo, irmão, é outro nível. Então tá, vamos lá. Então é o seguinte, meu irmão. Onde que nós paramos? Aqui, vamos ler novamente aqui. Porque vou parar já esse vídeo que está com 40 minutos. Então vamos lá. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então agora não mais com sabedoria carnal, porque morreu, ficou para trás pelo tratar de Deus, mas agora, mas na graça de Deus, não é isso? Tá? Então, na próxima aula eu continuo. Não vou deixar ficar muito grande, senão fica difícil pra vocês assistirem, tá bom? Mas queria que ficou bem explicadinho. É importante isso, meus irmãos. Então, preciso que vocês deem um like lá para que o vídeo chegue para mais gente, a plataforma entenda que o vídeo está sendo aceito, estão gostando. Então, o like vai dizer isso, comenta no vídeo, se inscreve no canal, tá bom, meu irmão? Deus que te abençoe, em nome do Senhor Jesus.